Bem, Outro. todas as palestras enriqueceram o nosso evento e a de agora não será diferente. E mais, trará como destaque, por ser a palestra master, o tema Como destravar o líder para investir adequadamente em privacidade de dados. E o nosso convidado é um mestre no assunto, o Cybersecurity Partner da EY, Marcos Sêmola. Boa tarde, Sêmola, tudo bem? Prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Olá, boa tarde, Ângelo. Prazer é todo meu estar com vocês novamente. Muito bem. Então, fique à vontade e faça a sua apresentação, por favor. Ótimo. Bom, deixa eu dar um start no meu relógio para garantir que eu não vá comprometer a agenda de todos. Eu procurei, Ângelo, encontrar um título que pudesse fugir do tradicional, uma vez que o tema privacidade, o tema LGPD, tem sido um tema muito quente, muito popular, né? E existem várias formas de enxergar esse tema. Mas a minha experiência mais recente, com dezenas, talvez até mais de uma centena de projetos de adequação, me levaram a compreender que há um obstáculo muito grande que as empresas têm encontrado na hora de falar do assunto e, obviamente, além de falar dele, na hora de convencer a liderança a priorizar o tema, a destinar investimentos e também destinar investimentos de maneira adequada para um tema que é tão abrangente, tão novo no Brasil, né? Uhum. Então, nada melhor do que começar a falar desse obstáculo olhando a raiz do problema. E a raiz do problema, diferente do que vocês possam imaginar, ela está justamente no ser humano. No ser humano que está por trás de um cargo de liderança, que está por trás de um processo decisório e que tem como o seu guia a sua própria consciência sobre o tema e o seu poder de tomar decisões. Por isso eu fiz questão de encontrar essa imagem do cérebro humano e fazer referência a ele, realçando duas características que influenciam diretamente os processos decisórios. A primeira são as características fisiológicas, e nós estamos limitados fisiologicamente a essas características, mas eu não posso deixar de lembrar da importância dos vetores culturais de influência. Então, nós, latinos, brasileiros que somos, temos historicamente um aspecto cultural muito avesso à prevenção. Nós somos muito imediatistas. Nós não temos uma habilidade desenvolvida ao longo dos anos de olhar para situações e projetar cenários futuros longevos, né? E isso acaba afetando o processo decisório nas empresas, especialmente aqueles relacionados à segurança da informação. Esse processo decisório, ele tem um nome, né? É a capacidade cognitiva que o ser humano tem, que nada mais é do que a sua capacidade de processar informações, conhecimento, com base num conjunto de habilidades mentais, entre elas a percepção, a associação, a imaginação e o raciocínio. Então, quando uma empresa e um líder empresarial ele se depara com uma situação, nesse caso, ligado a investimentos em segurança da informação, proteção de dados e privacidade de dados, ele acaba envolto por uma série de vetores de influência que vão permitir que ele faça um primeiro julgamento sobre aquele tema. E é aí que começa a maior dificuldade que as empresas, os encarregados de dados, os CISOs, eles começam a enfrentar. Porque esse indivíduo ou esse grupo de indivíduos que usa a cognição como parte do processo decisório, ele se depara com o primeiro problema, e que eu aqui listei como os 7 principais etapas de um processo decisório empresarial. Reparem que nesses 7 processos, ou 7 etapas do processo, a primeira é justamente
o primeiro obstáculo que nós temos encontrado nesses dias, a identificação do problema a ser resolvido. Se nós fizermos um pequeno exercício coletivo, quando a LGPD e o assunto privacidade entrou na pauta do Brasil em 2018, e que veio sucedido pela vigência da lei em setembro do ano passado, nós possivelmente encontramos líderes com percepções muito distintas do que isso representava. Legalmente, quanto isso representava corporativamente, financeiramente e reputacionalmente. Justamente a dificuldade de perceber de maneira completa, integrada e holística a natureza do problema faz com que as demais etapas do processo decisório sejam comprometidas, totalmente ou parcialmente. Se você não compreende o problema, o que eu aprendi em Harvard com Clayton Christensen, se a gente não compreende o job to be done, o problema a ser resolvido, a tendência é que as nossas decisões sejam equivocadas, se não totalmente parcialmente. Então, a primeira etapa para nós destravarmos o executivo, destravarmos o conselho de administração, é nós ajudarmos esse indivíduo ou esse grupo de indivíduos a compreender o problema por trás da Lei Geral de Proteção de Dados. E agora eu começo a trazer mensagens específicas sobre esse tema. Eu gosto muito de fazer analogias, e agora faço com o futebol, né? A LGPD, quando ela entrou em vigor e passou a ser assunto dos executivos e das lideranças, ela chegou de maneira quase que como uma surpresa, porque até no último minuto havia ainda a possibilidade de uma postergação, que não aconteceu. Então, é como se nós tivéssemos sido convidados a jogar um jogo onde metade das regras é conhecida e a outra metade está sendo construída enquanto se joga. É o que a gente vive hoje, dia 17 de novembro de 2001. Nós temos uma autoridade nacional bem estabelecida, com integrantes com bom senso, com conhecimento e com tempestividade nas suas ações, mas ainda temos um jogo que titulares de dados e empresas estão jogando, mas que parte desse jogo, ou parte das regras desse jogo, ainda está sendo construída, né? E isso tudo é um dificultador, porque como é que um executivo, líder de uma empresa e decisor, ele pode fazer o perfeito entendimento do problema se as regras são parte do problema e parte dessas regras ainda está indefinida? Isso é um dificultador, eu não posso negar, né? Além desse aspecto que dificulta uma boa tomada de decisão, você ainda tem um aspecto que eu realço aqui, que é a percepção seletiva, né? Vamos ler essa definição. É o nome dado a um fenômeno psicológico, segundo o qual, diante de um evento ou elemento, escolhemos focar nossa atenção quanto ao que ver, ouvir e prestar atenção. De acordo com o quê? Com as nossas crenças pessoais, com as experiências vividas, com a cultura. Então, o que acontece? O que passa pela cabeça desses líderes, desses decisores? Um jogo onde se conhece parte das regras e ainda influenciado por ruídos que provocam uma percepção seletiva. Não é à toa que muitas empresas tomaram decisões equivocadas de acreditar que a LGPD se resolvia com uma revisão de contrato apenas, ou que era possível cumprir a lei implementando um software exclusivamente, né? Então, tudo isso eu interpreto, e agora factualmente eu posso afirmar, por ruídos que provocaram uma percepção seletiva nesses líderes. Então, vamos voltar à história. Se os líderes têm uma percepção limitada do problema, do job to be done, mas eles têm que tomar uma decisão, porque há, inclusive, uma pressão coletiva, social, mercadológica,
ele tende a tomar uma decisão equivocada. Aqui eu me refiro aqui como um voo de galinha. Ou seja, é como decolar para um voo curto e baixo, né? Felizmente, muitas empresas que caíram nesse equívoco já estão reparando seus planejamentos e percebendo que não se vai muito longe com um voo de galinha, que é preciso, então, dedicar mais tempo na compreensão dos ruídos para eliminá-los dessa análise de contexto, dessa análise cognitiva, evitando que esses ruídos interfiram numa boa decisão. E quando eu falo de um líder tomando uma decisão, eu não me refiro exclusivamente a tomar a decisão de investir o máximo de capital que se tem. Não é isso. É tomar a melhor decisão para o nível de risco daquela empresa, naquele momento, aos olhos da LGPD, portanto, do tratamento de dados pessoais, mas também tomar decisões com base no apetite de risco da própria empresa. O apetite de que risco? De risco de não conformidade, de risco de sanções administrativas, de danos reputacionais, de perdas financeiras, de perda de negócios, cada qual com o seu risco, com a sua magnitude e a sua tolerância. Mas é fundamental compreender esse ruído, eliminar esse ruído. Eu poderia passar talvez os 30 minutos falando desse slide, mas eu vou poupá-los agora e vou mencionar a importância da mensagem principal que ele traz. Esse slide eu construí relacionando ao longo do tempo, no eixo X, diversos eventos relevantes para o tema privacidade para as empresas ao longo do tempo. Entre eles, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann, o sancionamento da LGPD, mas também relacionei outros eventos desconexos, como o próprio Covid, mas também eventos como vazamentos de dados, e multas, e judicializações. Eu montei esse slide com o intuito de mostrar que o que não faltou e não falta para os líderes empresariais hoje é ruído. São ruídos como aqueles que sugerem que a lei não vai ter tração, que talvez sem fiscalização não haja punição. E sem punição, por que eu preciso priorizar ou investir em algo que eu não vou ser retalhado por não cumprir, né? São eventos que foram produzidos ruídos. Eu, como gosto do mercado financeiro, eu atribuo isso ou uso analogia com a volatilidade. Então, os líderes empresariais foram voláteis. Eles foram reagindo positivamente e negativamente aos diversos ruídos que se sucederam. A única boa notícia disso é de que o gráfico mostra uma linha de tendência, de alta. Ou seja, a tração, ela, apesar de ter sido volátil ao longo do tempo, ela se mostrou crescente. E é o que a gente começa a ver agora de maneira mais consistente. As empresas revisitando seus planos de adequação à LGPD, as empresas reajustando seus investimentos, repriorizando, e isso é reflexo do melhor entendimento do problema, do job to be done, dos riscos, dos ruídos e uma melhor tomada de decisão. Uma forma de retratar ou ilustrar o que eu estou dizendo é essa pesquisa recentemente publicada pela IT Media, que mostra uma tendência de priorização das empresas brasileiras no tema aderência à LGPD e privacidade de dados, lá no topo desse gráfico, seguido de investimentos na área de tecnologia de segurança, depois em disaster recovery, perfis de acesso, inteligência artificial, entre outros. Então, isso mostra que, de alguma forma, a volatilidade de consciência dos líderes empresariais tem levado esses líderes a corrigir falhas de percurso e colocar de volta as suas empresas na direção certa, na compreensão de que a LGPD é um tema perene, não é um projeto, precisa de governança de longo prazo
que vai ganhando maturidade ao longo do tempo. Já que eu falei de governança, falei de projeto, falei de gestão corporativa, eu preciso citar Peter Drucker, né? O pai da administração moderna, que diz que sempre que nos depararmos com uma empresa bem-sucedida é porque alguém, algum dia, tomou uma decisão corajosa. Então, esses mesmos líderes empresariais a que eu me referi no início, em que eu quero destravar, dando a eles uma visão mais precisa da dimensão do problema e dos riscos, é esse indivíduo que, uma vez que tenha uma visão, uma boa compreensão, ele tome uma decisão corajosa, que é não seguir a manada, minimizando os efeitos da não conformidade, mas sim tomando uma decisão corajosa de reconhecer o investimento como necessário, multidisciplinar e perene, contínuo, né? Para trazer uma pitada de tempero, com dados ou informações mais recentes, né? Nós vimos que a NPD, ela dialogando muito apropriadamente com o mercado, ela fez uma consulta pública para servir de base para construir uma regulamentação de fiscalização, né? Essa regulamentação foi publicada. E é notório que a NPD não irá punir as empresas agora, mas ela irá passar por um processo de estímulo à promoção da cultura de privacidade de dados pessoais, para que depois ela possa prevenir erros cometidos por essas empresas, danos produzidos aos titulares, até que ela se sinta apta a reprimir. Reprimir a má conduta, reprimir a displicência, reprimir a negligência, tudo preservando um direito que agora a lei garantiu, que é o direito à privacidade, à intimidade da vida privada de cada um dos 220 milhões de brasileiros. Então, nós estamos vendo que esse jogo a que eu me referi, né, ele começa a ter novas regras sendo criadas e publicadas. E essa é uma informação que tem que estar na cabeça e na visão do líder empresarial. Eles têm que estar continuamente participando do Security Leaders, né, para obter informações atuais, para desenvolver a sua visão sobre o risco e o job to be done. Eu trouxe aqui um pequeno recorte do meu colega, amigo, o Renato Opsblum, do seu escritório, que menciona que das últimas 10 decisões judiciais relacionadas à LGPD, 7 estão ligadas a incidente de segurança. Então, reparem que o que eu falei no ano passado, Graça, se refletiu agora. Segurança da informação é um pilar, é um alicerce da adequação à LGPD. A maior parte dos eventos judicializados estão ligados à segurança dos dados pessoais, né? Além de outros, como garantia de direito à exclusão, a adequação da base de dados, da base legal e da finalidade. Então, reparem que nós estamos no meio do jogo, mas o juiz não deixa de apitar impedimento, falta e, quiçá, pênalti. Nós já temos mais de 660 processos ligados à LGPD no judiciário, e esse número cresce, né? Eu trouxe aqui pequenos fragmentos que eu não vou forçá-los a ler, é claro, mas vou trazer pequenas pitadas do que tem sido pleiteado judicialmente junto às empresas. Vou pegar aqui o primeiro, uma liminar relacionada à quebra de sigilo de um titular de dados, porque a empresa forçou o fornecimento da sua geolocalização para que a empresa pudesse comprovar a jornada de trabalho. Ou seja, a empresa, para ter certeza de que aquele funcionário está cumprindo a jornada, ele exigiu acesso a dados de geolocalização. Vamos a um outro. Uma decisão aqui, algumas delas em primeira instância, outras em segunda instância, né? Reclamando de um histórico de chamadas telefônicas e SMS recebidas, como
uma invasão à privacidade, quebra de sigilo telefônico. Mais abaixo, número 3, a comercialização ilícita e maciça de dados pessoais sem autorização dos titulares. Nada novo, né? Nós já ouvimos falar muito sobre isso, talvez seja a falha mais comum, né? Mas temos outras. Por exemplo, uma ré que pleiteou um ressarcimento por vazamento de dados pessoais, ou seja, pela empresa não ter sido capaz de garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados pessoais sobre a custódia daquela empresa. Deixa eu passar aqui um pouco mais rápido. Pedido pelo Sindicato de Informações sobre Funcionários Diagnosticados com Covid. Nesse caso, curiosamente, o pedido não foi atendido pelo juiz, porque a compreensão dele é que existe uma excepcionalidade no tratamento de dados sensíveis, previstas pela LGPD, por questões de segurança de saúde, segurança coletiva, né? Bom, e tem mais aí 2 e dezenas de outros casos relacionados a fragmentos situacionais vividos entre titulares e empresas em seus diferentes setores de indústria, né? E nós vamos ver, com o passar do tempo, o aparecimento de cenários e situações que nós aqui nunca imaginamos, mas que vão se tornar comuns ou vão, ao menos, ser melhor percebidas pelos titulares. E esses, por sua vez, vão exigir seus direitos, possivelmente judicialmente, né? Mas, no final das contas, e agora eu me conecto novamente ao líder, né, ao líder empresarial, que está procurando compreender melhor o problema e tomar uma boa decisão, é preciso alimentá-lo também com notícias como essa, em que o próprio mercado começa a enxergar as empresas que sejam capazes de demonstrar maturidade, apetite, tração no investimento da governança de conformidade com a LGPD, um valor extra, né? Uma percepção de diferencial competitivo, de maturidade na maneira como ele trata os riscos relacionados à privacidade de dados. Então, esse aqui é uma ótima notícia. E para completar esse baú de ótimas notícias, porque tem boas notícias, né? Toda moeda tem os seus 2 lados. Ainda há a possibilidade, uma vez que há uma decisão em primeira instância, de ver essas empresas obtendo ressarcimento através de créditos, de PIS e COFINS, dos gastos associados à LGPD. Então, olha só que situação maravilhosa, né? O líder empresarial tendo uma boa visão, uma visão integrada do job to be done, tomando a decisão acertada de investir e estruturar a sua governança de privacidade e de conformidade, e ainda tendo 2 benefícios: o de se destacar positivamente no mercado, diante dos concorrentes, mas também de obter créditos compensatórios, tá? Tudo isso tornando a minha intenção aqui ainda mais interessante. Mas eu não posso deixar de reforçar a mensagem de que ainda estamos lidando com uma lei jovem, com uma lei que está engatinhando, uma lei que ainda vai sofrer efeitos ou influências de decisões judiciais, de ajustes de conduta, de fiscalizações e punições, de novas regulamentações e especialmente, de uma necessidade que é natural, que é a harmonização entre outras leis e regulamentos. É preciso criar e estabelecer essa harmonização, mas ela acontece ao longo do exercício das atividades. Então, isso tudo vai influenciar, tornando esse bebê um adolescente, e em algum momento um adulto, tá? E é por isso que eu gosto de, mais uma vez, usar minha analogia da ponte, representando
no Rio, a lei, numa margem, as empresas, na outra margem, os cidadãos brasileiros que têm direito perante a lei, e representando tudo o que eu disse, todas as decisões que esses líderes vão tomar ligados aos investimentos em LGPD, como uma ponte. Então, as empresas precisam construir uma ponte. Aliás, precisavam ter uma ponte já construída em 18 de setembro do ano passado, quando a lei entrou em vigor. Essa é a verdade. E essa ponte, ela tem que ser construída com um único propósito: levar os direitos até os cidadãos, de forma transparente, de acordo com os requerimentos da lei e preservando os direitos e os limites de tratamento de dados pessoais. Então, é uma ponte de limites, né? Esses limites, eles podem ser alcançados no curto, médio e longo prazo. Depende muito de um conjunto de fatores, da sua capacidade de investimento, da celeridade com que a autoridade for regulamentar o que ainda falta na lei, mas também depende de uma maturidade mercadológica natural. Ou seja, nós estamos, e os executivos estão ainda lidando com variáveis que eles não controlam. Agora, o que eles controlam? É a capacidade de construir o seu próprio storyline, a sua própria história, né? Mesmo com todas essas limitações e esses desafios e incertezas, eu tenho certeza que existem líderes empresariais hoje capazes de contar uma boa história, de que se mobilizaram para fazer os registros dos tratamentos, de que fizeram análise, boas escolhas das bases legais, limitando-se ao mínimo possível dos dados pessoais a serem tratados e que mantém boas práticas de segurança da informação. Isso eu tenho certeza. Então, a ponte a que eu me referi, ela agora se materializa. E ela não parece ser a ponte mais moderna, nem a mais larga, nem a mais reforçada que vocês já tenham visto. E não precisa ser assim agora. Até porque é quase impossível construir uma superponte em tão pouco tempo. Mas é preciso levar os direitos de uma margem à outra. E não só construir essa ponte, e ir reforçando essa ponte ao longo do tempo, no ritmo da evolução do próprio mercado, da própria autoridade, da própria regulamentação, evitando cair em armadilhas como essa, de pontes superestimadas e que não conseguiram cumprir o seu principal papel, que é atravessar o rio, né? Ou ainda em casos como esse, em que se superdimensiona a ponte. Esse é mais um efeito de uma tomada de decisão equivocada. Um líder empresarial míope, mal suportado, mal orientado, ou simplesmente simplista, em que achou que poderia resolver o problema de uma forma, quando, na verdade, ela precisa ser resolvida de outra forma. E aí ele pode, nesse caso aqui, gastar muito mais tempo e dinheiro do que o necessário, né? Muito bem. Começo a me encaminhar para o final, fazendo referência, e aí a Graça, que está aqui comigo, vai lembrar, né, Graça? Nós vivemos a Sarbanes-Oxley, ou Sarbanes-Oxley, em 2002. Nós vamos ver acontecer com a LGPD o que nós vimos acontecer com a SOX. Uma imposição exclusivamente às empresas listadas na Bolsa Americana, mas que acabou sendo vista por todo o mercado como uma boa prática, e todos aderiram a essa boa prática. Então, nós veremos empresas brasileiras todas aderindo à LGPD, porque tem que aderir, mas fazendo isso com orgulho, com seriedade, com um investimento adequado, para que aquilo se torne um diferencial ou uma demonstração de boa governança, né? É, portanto, um trabalho infinito, um trabalho que pode começar com um projeto, mas, uma vez concluído, tem que continuar como um processo, né, de maneira perene e integrada, bem integrada à área de conformidade, à área de segurança da informação, porque trabalham juntas. Muito bem. Terminando o meu pitch, eu trouxe para vocês 3
presentes, vou chamar assim, viu, Graça? 3, eu não vou me estender muito neles. O primeiro é uma autoavaliação de conformidade feita pela ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software, com o nosso apoio. Vocês podem acessar aqui embaixo, diagnóstico.lgpd.abes.org.br, gratuito e anônimo. Então, você já vai descobrir em que situação você está e qual é o roadmap do que precisa ser feito para melhorar essa sua posição. Um treinamento também pro bono, gratuito, no Udemy, para executivos, algumas horas de vídeo para ajudar a ter essa compreensão, a destravar, viu, Graça, o entendimento dos líderes. Já tem mais de 6.000 alunos nesse treinamento. E eu termino com o meu terceiro presente, que é o meu livro de segurança, reeditado em 2014, que eu ofereci agora gratuitamente para o mercado, também de maneira anônima, ou seja, você acessa, faz o download sem nem saber quem você é, preservando o seu direito, mas principalmente ajudando a destravar o líder. Destravar para a conformidade com a LGPD, mas também destravar para a gestão da segurança da informação dos negócios, que é alicerce da LGPD. Né? Eu termino a minha palestra nessa noite, né, de quarta-feira, agradecendo a Graça, ao Sérgio, o convite, a todos os presentes, e lendo com vocês essa frase que tem uma importância muito grande. Confiança é tudo que os negócios não podem correr o risco de perder. E a adequação à LGPD é parte disso. Constrói confiança. Bom, obrigado. Eu vou ficar aqui à disposição para perguntas e agradeço mais uma vez o tempo de vocês e a chance de estar com vocês mais uma vez. Muito bom, Sêmola. Bom, se você tem aí um tempinho para perguntas, vou tentar também aqui consolidar algumas, né, por conta do tempo. Primeiro, um comentário do Carlos Alberto Conceição, excelente palestra do Sêmola, e finalizando muito bem toda a excelente programação do Security Leader. Fico muito feliz das pessoas ainda estarem aqui conectadas, nos acompanhando, isso é muito legal. O Robson Silva de Oliveira diz o seguinte: seria bom se as empresas tivessem um programa de investimentos, não só em privacidade de dados, mas em segurança também. Faria diferença. O que eu quero ao trazer essa pergunta, Sêmola? Abrir um parênteses, fazer uma conexão. Você falou sobre incidentes de segurança como tema de 7 em cada 10 decisões. Isso guarda aí. Ao longo do dia de hoje, segunda coisa para você vincular, falou-se muito aqui sobre o quanto os conselheiros, o board, os líderes precisam entender esse cenário de cyber. Claro, não tecnicamente falando, mas entender do ponto de vista do risco e da importância disso. Então, levando em conta a conexão forte que existe entre privacidade de dados, proteção de dados e segurança cibernética, primeira coisa, na tua opinião, a pergunta do Robson, o quanto seria importante essa vinculação? E segundo, a minha pergunta, o quanto você acha que os conselhos e os boards e os líderes precisam realmente estar mais imbuídos do que é efetivamente o risco cibernético? Ótima pergunta, Graça. Obrigado, Carlos, ao Robson. Ela veio numa hora muito oportuna, porque eu acabei de concluir um treinamento para conselheiro de administração do IBGC, né? Então, eu estou muito próximo desse tema e dos conselheiros. E também já refleti bastante sobre essa convergência. Eu acho que o mundo está convergindo de uma maneira mais lato sensu, né? Não é possível separar a exigência que uma empresa tem de demonstrar aderência e conformidade com a LGPD do que hoje é a gestão de riscos de segurança da informação. Esses assuntos eles estão entrelaçados, totalmente entrelaçados. O que não impede que uma empresa opte por ter um Data Protection Officer e um Chief Information Security Officer, contanto que eles planejem juntos, que eles delimitem áreas de cooperação, áreas de complementação, evitando overlappings, e exercendo uma função que eu acho que não se pode fugir, que é uma função client-server, ou seja, ora o CISO vai ser cliente do DPO, ora o DPO vai ser cliente do CISO e vice-versa. Para quê?
para atingir dois objetivos: proteger um negócio, as informações do negócio, enquanto se protege a conformidade com os requerimentos legais. E eu posso citar LGPD, mas também outros requerimentos. Então, haverá, se não já está acontecendo, uma convergência e é preciso trabalhar juntos, sim. Tá? Com relação aos conselhos, Graça, o que eu posso dizer a você com propriedade? Né? Eu tenho falado para muitos conselhos, sou membro de conselhos, mas também tive a chance de estar no ambiente educacional para conselheiros. Tipicamente, os conselhos têm uma faixa etária alta, uma média etária muito alta, né? O que não é um problema, contanto que abra um espaço para jovens conselheiros. Porque jovens conselheiros têm uma tendência a trazer para conselhos um conhecimento de fatos, fatores, tecnologias que os demais não vivenciaram, não viveram, não experimentaram, ou simplesmente não dominam. Então, é uma tendência, Graça, que os conselhos agora contem com conselheiros independentes e especializados em determinadas áreas. Uma delas é a área de gestão de riscos e segurança da informação. Tá? Então, podem anotar, vocês verão cada vez mais conselheiros com essa especialização, sentando no conselho, trazendo essa visão, né? Para que as decisões desse conselho ou as recomendações dadas por esses conselhos possam levar em consideração 3 coisas que todos nós adoraríamos ver em todas as empresas: security by design e by default, privacy by design e by default. Acho que eu falei 3, mas eu quis citar 2, na verdade. 2. Que é o pensamento de privacidade e de segurança, fazendo parte de todo o ciclo de vida da informação, inclusive dos processos decisórios do Conselho de Administração. Perfeito. Rapidamente, muitos perguntando, inclusive Fábio Oliveira, se é possível ter acesso à apresentação, muito interessante. Sim, né, Marcos? A gente pode deixar não só a apresentação, como todo esse vídeo e esse bate-papo aqui complementar, né? Então, vocês terão acesso, sim, o Sêmula vai disponibilizar. Uma última colocação da Janaína de Fátima Rocha Carvalho. Legal, Janaína, você passou quase que o dia todo aqui comigo, foi sensacional, da Tenda Atacado, trazendo muitas questões relativas a varejo, e ela levanta um tema importante, Sêmula. Acredito também que é importante considerar que cabe um processo de orientação por parte das empresas, não somente internamente, mas também aos titulares sobre a lei. A gente vem falando um pouco sobre isso aqui, né? Cabe às empresas também criar uma agenda, ter uma preocupação em levar essa informação, essa cultura para titulares, e aí não só dentro da organização, mas também a clientes, cadeia de fornecedores. Como é que se vê essa questão, esse papel das corporações, Sêmula? Olha, essa ótima pergunta, né? Ela, na verdade, se amarra muito bem ao propósito da minha apresentação hoje, que começa falando do obstáculo principal dos líderes. Mas esse obstáculo também se apresenta nos cidadãos brasileiros, nas autoridades, nos órgãos públicos, que é uma adequada compreensão do problema, do job to be done. Então, esse desafio ou esse obstáculo para ser removido requer um esforço coletivo. E a NPD tem se posicionado muito bem, porque ela entende que não se vai muito longe se não houver um esforço educacional primeiro. E a educação não é do líder, não é do titular, não é do órgão público ou do magistrado, são de todos. Porque uma vez que titulares entendam seus direitos, e empresas entendam seus deveres e seus direitos também, entre os outros players, esse jogo vai ficar mais agradável de ver, né? Remetendo ao futebol de novo, né? Então, quando todos os jogadores daquele jogo souberem seus limites, seus direitos e deveres, o jogo vai fluir melhor. Nós vamos ver jogadas mais bonitas, nós vamos ver lances de placa, gols de placa, né? E é justamente isso que a gente quer. Só que isso requer tempo, viu? Eu dei minha contribuição com esse treinamento, que já atingiu 6.000 pessoas.
Então, eu diria que dos 220 milhões, os meus 2 cents já foram aí nos 6 mil, mas tem muito mais a se fazer. E cada um de nós acaba sendo um agente de educação, né? Então, vamos praticar. Sim, é isso. Com certeza.